Oba, Opa, Luiz, tudo bom? tudo ótimo e com você? Boa Tá, noite. tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Cara, tá me escutando bem? Como é que tá o áudio aí? Para mim tá perfeito, funcionando Show, normal. show de bola, Você tá perfeito. me Tá? ouvindo bem também? Tranquilo, perfeito. Só tava com uma dúvida aqui no fone de ouvido, então já sanamos. Beleza. Vou desabilitar aqui os comentários, pessoal, por enquanto. Desabilitar. Show de bola. Luiz, primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui falando com você, agradecer já de antemão a disponibilidade, né? Essa conversa é sempre legal, a gente ter esse bate-papo, ter esse canal de conversa com um gestor de conversa, sobre entender melhor como anda o fundo imobiliário, como anda a gestão, a estratégia, então é bastante legal, né? Já te agradeço de antemão aqui, então a gente vai fazer um bate-papo, a ideia é fazer um bate-papo bem informal mesmo, para apresentar o fundo imobiliário para o pessoal, apresentar a TRX Investimentos para o pessoal. Muitas das pessoas ainda têm algumas dúvidas, têm alguns questionamentos, então a gente está aqui para transparecer isso da melhor maneira possível. Então, já me apresentando, meu nome é Vinícius, para quem não me conhece, sou fundador aqui da página Clã Invest, e hoje a gente trouxe aqui, com muita honra, o Luiz Amaral, gestor da TRX Investimentos, que encabeça aí o projeto do TRX F11. E, Luiz, se apresenta para a galera, quem é o Luiz, quem é a TRX Investimentos, né? Então, o espaço é seu. Muito obrigado já de antemão. Legal. Vinícius, obrigado você primeiro pela sua disponibilidade, pelo seu interesse, né? A gente lá na TRX, a gente estava muito disponível para vir nos canais aí ao longo dos últimos 30, 40 dias, justamente para conseguir nos aproximar dos nossos investidores, né? Justamente para poder ter como você disse bem, né? Ter esse diálogo franco, né? Para vocês é interessante ouvir a gente e para a gente é muito importante falar e também ouvir, né? O que os nossos clientes estão falando com a gente. É muito difícil a gente se comunicar com 20 mil poucas pessoas, né? Que é hoje o fundo rompeu a barreira aí dos 21 mil investidores. É muito difícil se comunicar com todo esse pessoal sem ser através de canais como o seu e como alguns canais que a gente já teve a oportunidade de falar. Então, te agradeço a oportunidade e eu espero que seja uma primeira conversa de muitas que a gente possa vir a ter. Contando um pouco da TRX, a TRX é uma gestora já antiga, ela foi fundada em 2007. Em 2007 a gente montou ela com uma proposta original na época, que era trazer o expertise do mercado imobiliário, né, o DNA mesmo de mercado imobiliário, para o mercado financeiro. Hoje em dia já é um racional mais comum, a gente vê outras gestoras que têm essa característica, né, tem mais na sua origem profissionais que são egressos do mercado imobiliário, mas quando a gente montou a empresa lá em 2007, isso não era muito comum, né? Você tinha gestores de fundos imobiliários que eram pessoas apenas do mercado financeiro, não tinha tanta vivência de obra mesmo, né, de construção. A minha experiência anterior à TRX foi na incorporadora e consultora da minha família e trabalhei em todas as etapas durante 10 anos, todas as etapas de um empreendimento imobiliário, desde a escolha do terreno, a execução de obras, aprovações, a contratação de financiamento e por aí vai. E isso trouxe uma expertise muito bacana para a TRX, que conseguiu, muito por causa desse DNA híbrido, né? A gente se juntou lá em 2007 a uma outra gestora de recursos e criou a TRX. E esse DNA híbrido de mercado imobiliário e mercado financeiro trouxe um resultado muito positivo. A gente passou a ser muito competitivo nos tipos de negócios que a gente se propunha a fazer. O foco da empresa durante alguns anos foi operações de build-to-suit, ou seja, desenvolver grandes imóveis sob medida para grandes empresas. Então, assina um contrato de locação de longo prazo, 10, 15 anos, e só então que a gente fazia o investimento para comprar o terreno, executar a construção e aí passava a correr o contrato de aluguel. Operações de build-to-suit, foi assim, o carro-chefe da TSX durante muitos anos. Depois a gente começou a desenvolver também operações de sale-leaseback, ou seja, comprar o imóvel, realugar para a própria empresa, tendo como contrapartida, né, um contrato de longo prazo. A gente fez uma operação muito grande ano passado com o GPA,
exatamente com essa característica. Daqui a pouco a gente passa um pouquinho sobre esse negócio, né? Então, durante alguns anos, o nosso olhar era direcionado para esse tipo de negócio. A gente, passados alguns anos da fundação, a gente começou a ampliar o nosso leque de operações, a gente começou a diversificar. Então, a gente começou a fazer operações de crédito estruturado, ativos para armazenagem, mas mais relacionados à infraestrutura, self-storage. A gente ampliou muito o leque e a gente percebeu que isso trouxe uma complexidade muito grande para a gestão da empresa, para a gestão do dia a dia. Eram diversos fundos, diversos pools de investidores diferentes, e isso trouxe uma complicação para a nossa gestão e acabou resultando, inevitavelmente, numa perda da qualidade original que a gente oferecia, da proximidade dos investidores, como a gente tem aqui, de uma conexão direta e por aí vai. Então, a gente optou, né, num determinado momento, ali, final de 2017, começo de 2018, a gente optou por um replanejamento estratégico da TRX. A gente passou um período de um ano e meio, desmontando negócios, fazendo o que o empresário menos gosta de fazer, que é encolher, né? O empresário, ele gosta de expansão, gosta de novos negócios, gosta de novas fronteiras, né? Agora, tem momentos que é ao contrário, é importante você dar o passo para trás. A gente percebeu que a gente cresceu demais e cresceu do jeito errado, e a gente entendeu que era importante a gente dar alguns passos para trás e falar, vamos reescrever essa história. Tivemos a humildade de dar esse passo para trás, a gente abdicou de uma série de fundos, que a gente era gestor, a gente teve que dispensar pessoas, infelizmente, é muito triste você ter que mandar a gente embora, mas isso foi, por outro lado, muito positivo, porque né, no nosso replanejamento estratégico, né, quando a gente resolveu fundar novamente a TRX, a gente fundou em cima de 3 pilares que eu considero que são extremamente importantes para o nosso investidor e extremamente importante para essa nova etapa da TRX. O primeiro pilar uma clareza muito grande de que o nosso cliente é o nosso investidor. A gente é uma gestora de recursos e a gente está aqui para oferecer o melhor produto de investimento para o nosso cliente. Oferecer o melhor fundo, no caso, na nossa visão, está aqui para fazer do TRX F11 um dos melhores fundos do mercado. Então, primeiro pilar, muita clareza de quem é o cliente. O cliente é nosso investidor, a gente está aqui para oferecer um bom produto de investimento. Segundo pilar, vamos focar no tipo de negócio que a gente sempre fez muito bem. Sale-leaseback e build-to-suit. E comprar grandes imóveis que possam ter sido desenvolvidos por outros desenvolvedores. Então, acho que isso é um ponto fundamental, porque a gente voltou para as nossas origens, né? A gente voltou para o que a gente sempre fez bem e muito bem feito. Ao longo desses quase 14 anos de história, a gente já desenvolveu ou adquiriu mais de 2 milhões de metros quadrados de área bruta locável, é um número realmente bastante expressivo. E a gente resolveu embarcar todo esse conhecimento nesse veículo novo, né, o TRX F11, que já não é mais tão novo, é um fundo que já tem aí 1 ano e meio. E o terceiro pilar, né, eu estava falando que a gente se apoia aqui nosso planejamento estratégico se apoia em 3 pilares. O terceiro pilar é o foco total em um veículo só. Diferente de outras casas, e eu sempre falo isso, que é diferente, não é uma crítica à estratégia das outras casas, pelo contrário, eu acho que tem uma série de casas muito boas e que conseguem fazer muito bem feita a gestão de algumas estratégias diferentes. Mas a gente resolveu vir com uma outra proposta. Ao invés de ter um fundo de logística, ter um fundo de prédio, vamos ter um grande fundo de properties, um grande fundo de tijolo, e vamos trabalhar para fazer desse fundo um dos melhores e um dos maiores, que é uma consequência, né, de ser um dos melhores, fazer desse fundo um dos melhores fundos do mercado. E foi assim que nasceu o TRX F11, baseado nesse novo olhar dessa nova TRX. Você queria perguntar alguma coisa? Não, é show de bola. Até tinha deixado preparado aqui. Então, é estratégico hoje a TRX Investimentos encabeçar apenas o fundo TRX F11, por exemplo. Perfeito. Hoje, o que a gente tem lá na TRX sob gestão, né? A gente tem o TRX F11, que é o nosso grande foco. A gente tem o TRX B11, que é um fundo que a gente constituiu para viabilizar aportes maiores de investidores relevantes que estavam no limite da alocação deles no TRX-F, mas que queriam
continuar dando o suporte necessário para a gente viabilizar a grande aquisição que a gente fez com o GPA. Então, a gente criou esse TRXB, esse fundo que tem um prazo determinado, que em algum momento a gente vai incorporar no F, e que a gente enxerga como uma estratégia única, como uma coisa só, né? Apesar deles serem dois veículos, o TRXB ele é um fundo investido do TRXF, o TRXF é o maior investidor do TRXB, e em algum momento o TRXB fatalmente vai ser incorporado no TRXF. Acho que isso é uma questão só de avaliar qual que é o momento mais oportuno, sob diferentes óticas, qual que é o momento mais oportuno para que isso aconteça. Além disso, o que a gente tem? A gente tem o XTED, que é um fundo que foi constituído lá em 2012. Em 2012, a realidade do mercado era completamente diferente da realidade que a gente vive hoje. Hoje a gente tem um mercado que tem aí quase 1.300.000 investidores pessoa física, um volume de patrimônio aí dos fundos girando na casa de 130 bilhões. Lá em 2012, o mercado não era uma fração desse mercado de hoje. E aí isso fez com que o XTED, por questões características do mercado da época, fosse um regulamento muito engessado, muito rígido. Ficou muito difícil da gente crescer. O fundo ficou muito concentrado em dois imóveis, que na época eram dois imóveis muito bacanas, um alugado para a Petrobras, o outro alugado para a Peugeot. Né? Se você retroagir lá para 2012, você vai falar, pô, ali era sonho de consumo esses dois prédios. Acontece que o mercado virou, o fundo não cresceu, e talvez o maior perigo de um fundo imobiliário é tamanho, né? Diversificação, porte é extremamente importante. E aí os imóveis ficaram vagos, as indústrias desses inquilinos entraram numa crise severa, né? Indústria de óleo e gás e automobilística. E aí o fundo acabou perdendo valor no mercado, porque parou de gerar fluxo, né? A gente conseguiu vender um dos ativos e agora a gente conseguiu alugar o outro ativo para uma faculdade, a gente está trabalhando a venda e o objetivo é conseguir fazer o desinvestimento desse imóvel, devolver o dinheiro para os cotistas e fechar essa história do XTED. E por último, a gente é consultor imobiliário de um fundo gerido e administrado pela Caixa. Ali a gente tem pouca ingerência, a gente só cuida efetivamente dos imóveis, e é um fundo também que, na nossa visão, tem prazo para acabar. É uma questão de identificar oportunidades de venda, como a gente já está fazendo. Já vendemos imóveis desse fundo e devolvendo o dinheiro, amortizando as cotas e encerrando esse fundo. Então, dois fundos em fase de phase-out, um fundo que vai ser incorporado no principal e toda a energia direcionada para o TRXF11. Por quê? Qual que é a nossa inspiração? Os REITs, né? Os fundos imobiliários, entre aspas, americanos, né? Que são quase como corporações que têm lá a sua estratégia imobiliária e tem todo um time que é funcionário daquele REIT, né? Eles são parte daquele REIT. Você não tem aquele time cuidando de vários REITs, você tem aquele time cuidando daquela tese, daquela estratégia. E a gente quer seguir essa linha. A gente acha que, claro, a legislação brasileira é outra, né? A legislação brasileira é pela lógica do gestor, de ser uma empresa contratada e tal. Mas a gente entendeu que isso pode ser um grande diferencial. E está sendo bom, está sendo positivo. A gente está tendo, de novo, a oportunidade de estar próximo dos nossos investidores, de estar aberto a críticas, de ouvir comentários, sugestões de melhoria. A gente está constantemente pensando como melhorar o nosso site de RI, como melhorar o nosso relatório gerencial, como divulgar melhor as informações. E tudo isso é mais fácil, obviamente, é mais fácil de viabilizar, estando focado numa tese única. Então, essa é um pouco a cabeça da TRX hoje. Perfeito, perfeito. E também o fundo ele tem conseguido, né, por mais que ele tenha uma tese diferente, ele tem conseguido tirar esse não preconceito, mas esse receio que os investidores tinham com o fundo, e eu acho que o fundo está começando a realmente se figurar ali como uma tese bem estruturada. Respondeu bem sobre TRX Investimentos, sobre algumas teses da empresa. Agora, entrando um pouco a fundo realmente do TRX F11, Luiz, no fundo de fato, o fundo conta um pouco de como ele iniciou, porque de fato eu vejo que algumas das pessoas têm essa dúvida de ele é um fundo de logística, ele é um fundo de varejo, ele é um fundo híbrido, qual é a estratégia dele? Porque ele nasceu logístico, né? Até já escutei algumas lives que vocês falaram muito bem, ele nasceu com uma tese logística e por ser um fundo híbrido não descarta nada,
houve a oportunidade de incorporar esses ativos de varejo e hoje ele está majoritariamente no varejo, né? Mas eu quero saber como vocês enxergam essa mudança de estratégia e se existe algum ponto que vocês realmente, não, a gente vai andar por esse caminho aqui. Vamos lá. A gente sabia que a gente tinha um desafio grande na TRX, né, ali em meados de 2019, em desbravar de novo o mercado de fundos imobiliários. A gente tinha tido alguns desafios muito grandes nos nossos fundos, né? Um com o TRX-L11, que teve também o mesmo problema do XTED. Esse é até anterior, é de 2010, mas era um fundo muito engessado, muito concentrado em poucos imóveis, também sofreu com vacância em 2015, a cota sofreu e, consequentemente, as críticas vieram, né? No final do dia, o investidor quer o rendimento pingando ali na conta dele todo mês, o que é totalmente legítimo, compreensível e natural. Mas o fato é que a gente conseguiu retomar o TRXL, a gente conseguiu locar os ativos, a gente conseguiu estabilizar o fundo num patamar legal de novo, e aí ele acabou tendo a gestão transferida para o BTG e ele virou o chassi, digamos assim, do que veio a ser o BTLG, que hoje é um dos principais fundos do mercado. Então, embora essa história tenha tido aí alguns períodos de desafio, dado as circunstâncias, eu acho que a gente acabou fechando a história de uma maneira correta. Mas quando a gente começou o TRX-F11, a gente sabia que a gente tinha um desafio grande pela frente, porque o nome TRX estava machucado com o varejo, a gente sabia que estava machucado. Por incrível que pareça, a parte de imóveis que estavam dentro de fundos imobiliários sob gestão da TRX era a menor parte do nosso negócio. A nossa maior parte eram fundos fechados, né, FIPs, né, fundos com poucos investidores, e essa parte que era menor acabou prejudicando bastante essa nossa imagem, né? Mas a gente falou, bom, tem um desafio grande pela frente, como é que a gente faz para, né, reconstruir uma nova história? Para construir uma nova história, a gente optou por levantar dinheiro via oferta 476, porque a gente tinha uma série de investidores institucionais que foram muito bem-sucedidos em vários investimentos com a gente e estavam dispostos a apostar nesse recomeço da TRX. Então, a gente constituiu o TRXF, o primeiro olhar a gente tem, naquele momento, 12 anos de história. Desses 12 anos, boa parte do que a gente fez é logística, mas muito build-to-suit também, né? Que é mais comum build-to-suit ou de imóveis logísticos ou de imóveis de varejo, né? Então, ali nosso primeiro olhar, ali em 2019, foi, logística é o caminho natural da TRX, a gente é reconhecido por esse setor, né? Então, vamos seguir essa rota. Começamos a prospectar negócios e a gente identificou algumas oportunidades. Por uma questão circunstancial, a gente identificou 2 galpões e 2 lojas, né? Uma loja alugada para a Sodimac, uma loja alugada para Açaí, um galpão alugado para o Pão de Açúcar e um galpão alugado para Camil. A gente identificou essa oportunidade e a gente começou o fundo com essa característica. Naquele momento, o nosso olhar era, vamos fazer um fundo com uma cara mais 65% de galpão e uns 35% de lojas de varejo. Por que lojas de varejo, né? Por que lojas, né? Por que varejo, né? A gente também ouve bastante essa pergunta. O nosso olhar é varejo big box, não é loja de rua. A gente não tá prospectando loja de rua, não é o perfil de imóvel que a gente busca. A gente busca esses big boxes que a gente chama, que são essas lojas de 3, 5, 10 mil metros quadrados, que na nossa visão tem uma correlação muito íntima com a logística, porque hoje esses imóveis são usados para varejo, de fato, né, para o consumidor ir lá e comprar, e certamente no médio e longo prazo são pontos de distribuição avançados, super estratégicos para empresas que querem ter eficiência no e-commerce, né, porque você consegue entregar produtos muito rápido, porque você tem uma malha, né, logística espalhada dentro da cidade. Então a gente falou, isso aqui combina, né? Isso aqui tem correlação. Surgiu a oportunidade do Pão de Açúcar, não era algo planejado, né? A gente venceu uma concorrência para comprar originalmente 43 imóveis por 1 bilhão 250, é um mamute que você não encontra todo dia, né? Quando você encontra e você tem a oportunidade de abater, você tem que colocar para dentro, porque
um portfólio extraordinário, um inquilino extraordinário, excelente risco de crédito, imóveis, na sua franca maioria, extremamente bem localizados. A gente não podia perder essa oportunidade. Então, embora naquele momento não parecesse ser o ideal para a TRX, né, porque era uma operação muito grande para uma empresa que estava ali recomeçando, mas aí a experiência fez a diferença, o track record fez a diferença, né? Talvez se a gente fosse uma gestora nova, de um ano e meio, talvez a gente não tivesse o traquejo para conseguir viabilizar um negócio dessa envergadura. Mas a gente pegou toda a nossa história, todo o nosso know-how e falou, não, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí o fundo mudou a cara. Aí o fundo acabou tendo esse apelo mais para grandes imóveis de varejo. A gente se apaixonou pelo tema, né? A gente primeiro tem essa sintonia entre logística e lojas, né? Então, de cara a gente se apaixonou pela tese e depois a gente começou a perceber o quão bem localizados esses terrenos eram, o quão centrais eles eram, o quanto em volta deles já aconteceu um desenvolvimento imobiliário residencial ou de prédios comerciais e o potencial latente que esses terrenos, né, futuramente terrenos, porque a loja representa pouco, né, a construção não representa tanto no investimento total, o terreno é muito representativo também. Então a gente começou a olhar e falou, pô, isso aqui é um pote de ouro, né? No médio e longo prazo, isso aqui é um pote de ouro, porque mesmo que eu mantenha o inquilino, eu posso subir 1, 2, 3 torres num determinado terreno, montar uma loja para ele e ter as duas oportunidades, vender o empreendimento imobiliário para uma incorporadora, gerar um ganho de capital e manter a renda. Então a gente olhou isso e a gente falou, pô, não tem um fundo com essas características hoje no mercado. A gente tem hoje, naquele momento, 2 fundos mais similares ao nosso, HGRU e o RBVA, sendo que eles têm diferenças muito gritantes assim, com o nosso, né? Você tem o RBVA vendo lojas de ruas, lojas menores, alguns outros perfis de imóvel, né? Agências bancárias, até restaurantes, que é um tipo de ativo que a gente realmente não tem a intenção de investir. E você tem o HGRU, que tinha lá as lojas do Big, mas tinha também universidades, que também é uma coisa que não fazia parte do nosso horizonte, não era algo que a gente estava prospectando. De novo, sem juízo de valor nenhum sobre o benefício ou não de faculdades, eu acho que toda a tese tem o seu valor, mas não era o que a gente estava buscando. Então a gente falou, pô, a gente tem aqui uma oportunidade enorme de ocupar um espaço pouco ocupado no mercado. Então, por que a gente vai ficar ali disputando a etapa, operação de aquisição de galpões com caps cada vez mais comprimidos, se a gente tem a oportunidade de fazer aqui um negócio que a gente pode atender bem os clientes, fazer grandes volumes, contratos atípicos longos. Então a gente falou, pô, acho que é um excelente nicho. Então, respondendo à pergunta de o que esperar do TRX-F11, né, o que o investidor vai ver do TRX-F11, eu acredito que nos próximos 2 anos a gente continua com esse olhar muito voltado para esses grandes imóveis de varejo. Acho que ainda tem uma avenida enorme para ser explorada, a gente está negociando com uma série de empresas, expansões, através de novos build-to-suits ou através da desmobilização de imóveis também, então a gente está discutindo com uma série de empresas, tem muita oportunidade para a gente investir e a gente acha que tem uma avenida para o fundo crescer dentro desse contexto. Então, se por acaso vier a surgir alguma operação que não seja grande varejo, muito provavelmente vai ser uma operação que tenha um contrato atípico de longo prazo, com penalidades severas, para complementar. Então, eventualmente, um galpão que é originário de um build-to-suit pode até vir a compor, mas um galpão especulativo, pura e simplesmente, a não ser que seja uma oportunidade excepcional de compra, um preço muito baixo, uma relação de yield muito boa, vocês vão ver mais a TRX se posicionando em imóveis de varejo. Esse é o grande play por um horizonte de 24 meses. A gente tem um planejamento estratégico do fundo de 5 anos, do fundo. A gente tem um planejamento estratégico da TRX, mas tem também do fundo, porque a gente respira esse fundo, né? E aí, nesse horizonte, a gente pensa, depois de 2, 3 anos, começar a trazer um pouco mais de galpão, talvez ali chegando a 30% do portfólio, 35% no máximo. E no longo prazo, é um fundo de tijolo, é um fundo híbrido de properties que a gente vai ver
cada momento onde que tem uma boa oportunidade, né? A gente não vai se aventurar a investir em hospitais, a gente não vai investir em cemitério, não vou investir em residencial, mas eventualmente pode ter ali daqui 5, 6, 8 anos, pô, tem um prédio aqui que é uma oportunidade. Pode acontecer. Fundo de tijolo, um fundo de properties. Mas durante um bom tempo o olhar é grandes imóveis de varejo. Perfeito. A gente costuma dizer que é a gestão ativa raiz, né? É óbvio que existe toda uma tese, toda uma estratégia, mas a gente também tem que ficar, por exemplo, no início era logística, mas abriu uma oportunidade muito grande para imóveis de varejo. Então eu confesso já que eu gosto dessa estratégia de investimentos. Luiz, você tocou num ponto, deixa eu só falar uma coisa, você falou sobre gestão ativa raiz, né? Você sabe que quando a gente começou o fundo, é exatamente essa a nossa proposta de valor. A gente criou um regulamento que dá muita autonomia para a gestão, dá muita autonomia para a gente tomar a decisão de crescer o fundo, de vender ativo, de comprar ativo, de renegociar aluguel, porque a gente ficou refém de um regulamento muito engessado no TSXL e no XTED. Isso atrapalhou muito o desenrolar do fundo, o crescimento do fundo, e aí a gente viu a consequência da concentração, da nossa falta de autorização do investidor para poder navegar a gestão do fundo. Então, você tocou num ponto assim nevrálgico dessa nossa nova fase de fundos imobiliários. A gente falou, não, a gente vai fazer, a gente vai mergulhar, a gente vai se dedicar, mas a gente quer autonomia. A gente quer que o investidor confie a TRX e entenda, a TRX tem know-how, ela sabe fazer isso, ela vai fazer boas escolhas, ela vai administrar o dinheiro da melhor maneira possível, mas fazendo gestão efetivamente. Quando você coloca dinheiro num fundo de ações, o gestor não convoca uma assembleia para falar se ele vai comprar a ação da empresa A, B ou C. Ele simplesmente vai lá e monta a posição, e compra, e vende. E eu acho que o amadurecimento do mercado de fundos imobiliários passa fundamentalmente por isso. Grandes fundos, autonomia para o gestor, teses mais amplas, muita diversificação. Acho que essa quantidade enorme de fundos que a gente tem, no médio prazo, vai existir uma consolidação, porque a gente acha que fundos pequenos vão perder muito espaço, e a gente acha que vai despontar alguns, uma quantidade grande, claro, né? Mas talvez não na quantidade que a gente tem hoje, de 300 e poucos fundos. Mas a gente acha que vai ter uma consolidação e vão ter menos fundos, maiores, e com essa autonomia para o gestor. Desculpa, eu fiz só esse adendo, porque você falou um ponto que eu acho que é muito sensível para a gente explorar. Não, perfeito. É exatamente isso. O mercado de fundos imobiliários, ele, de 2019, 2020 também, para agora, tem crescido de uma forma que não tem mais tanto espaço e, salvo a proporção, não tem espaço mais para uma gestão que não seja realmente ativa. E não ativa só pelo nome, né? Realmente, ela seja e se comporte como uma gestão ativa. De fato, não tem como negar. Eu já vi até perguntas aqui, Luiz, muito questiona-se sobre o fato de o fundo ser um fundo alavancado. Por quê? A gente sabe que existe, diferente dos REITs que a gente citou no início, existe toda uma regulação que não pode, né, que não tem esse poder dos fundos imobiliários se alavancarem. Mas eu já antecipo que eu, particularmente, gosto da tese de fundos imobiliários que investam em CRIs, né, em certificados de recebíveis imobiliários, a prol de se alavancar e retirar um pouco menos de dinheiro do acionista, do cotista, né, do equity de fato, e conseguir um cap rate maior com esse juros que seja dos CRIs. Então, eu sei que a alavancagem basicamente mudou para 40%, algo em torno disso. Já vi você falando que gostaria, o número ideal, na verdade, né? Em alguns momentos específicos, pode aumentar, pode diminuir, mas o número ideal seria 25% de alavancagem. Então, eu gostaria de entender e explicar para o pessoal também essa tese de alavancagem, de retirar um pouco menos dinheiro do cotista, né, equity de fato, e conseguir um cap rate maior. Explica para a gente isso. Vamos lá. A questão da alavancagem é um tema super profundo e super extenso, né? A alavancagem é quase que sinônimo de mercado imobiliário. Eu trabalho com isso há quase 24 anos e é muito difícil você extrair efetivamente bons retornos sem financiamento, né?
E a alavancagem é um tema muito amplo. Você tem diversos tipos de alavancagem, diversas formas de alavancar. Um fundo de desenvolvimento que investe em desenvolvimento residencial, o fundo pode não estar alavancado, mas ele está ali investindo numa SPE, né, numa sociedade de propósito específico, que foi constituída especificamente para aquele empreendimento, e aquela SPE está tomando uma dívida no banco para financiar aquela construção. Então, assim, o investidor não pode não estar vendo, mas ele está exposto a um tipo de alavancagem. Qual que é o nosso tipo de alavancagem? É a antecipação de um fluxo de locação de um contrato atípico, cuja penalidade é os aluguéis que faltam vencer. Então, a gente está simplesmente antecipando um fluxo líquido e certo, desde que a gente acredite que o inquilino vai ter capacidade de fôlego financeiro para honrar aquele contrato. Então, é uma alavancagem extremamente saudável. É uma alavancagem tão saudável que inúmeros fundos de CRI no mercado vão super bem, porque eles compram também esse tipo de CRI, que é muito previsível. Basicamente, você está analisando aquele risco de crédito daquele inquilino. Então, é uma alavancagem saudável. A nossa história sempre foi baseada em alavancagem. Naqueles fundos fechados que eu te falei, né, nos FIPs, a gente colocava R$1 de equity para R$3, R$4 de dívida. Aquilo sim era alavancado, era 25% equity, 75% dívida. Essa era a proporção. E ainda assim, todas as operações que a gente fez com empresas grandes funcionaram muito bem. O que a gente aprendeu? Não dá para fazer com empresa média. Não pode alavancar com empresa média, porque a empresa média passa por dores de cabeça mais fácil do que uma empresa grande. A empresa grande não está imune, mas ela tem menos chance, né? A probabilidade é menor. Então, assim, todas que a gente fez com empresas grandes, BR Foods, Ambev, Magazine Luiza, inúmeras operações de build-to-suit que a gente fez, Renault, a gente alavancou muito mais. Então, o nosso histórico trazia uma expertise de alavancagem muito maior do que a gente lançou mão. Não era a nossa intenção, porque a gente sabe que o mercado de varejo é um mercado que ainda está em processo, né? Está em aprendizagem, as pessoas estão descobrindo fundo imobiliário, né? Em 2 anos entrou 1 milhão de pessoas, né? Então, a gente sabe que tem todo um processo de aculturamento. Exatamente sabendo disso, a nossa intenção não era alavancar 50%, era manter uma alavancagem de 20%, que o fundo já tinha, e era manter essa alavancagem. Fizemos todos os cálculos e toda a estruturação da compra do Pão de Açúcar baseado nisso, né, numa alavancagem de 20% e 80% equity. Só que surgiu no meio do caminho uma pandemia, que acho que ninguém esperava, né? Quando a gente ouvia as notícias vindo lá da China, a gente achava que era mais uma que ia ficar por lá, né? E aí a pandemia secou a fonte, né? O dinheiro na forma de equity ficou muito mais restrito, o dinheiro na forma de CRI ainda estava disponível. Então a gente falou, a gente não pode perder essa oportunidade. Naquele momento o fundo tinha 200 investidores. 98% do fundo estava na mão de meia dúzia de institucional. Então era muito fácil explicar isso para eles. Era muito, muito evidente. E aí qual que era o nosso racional? Vamos concluir essa compra do GPA, depois a gente faz uma oferta 400, aí vai ter pulverizado o fundo e com esse dinheiro a gente pré-paga o CRI, diminui a alavancagem e todo mundo ficou feliz. O que aconteceu no meio do caminho? O varejo descobriu o fundo antes da hora. A gente não esperava a adesão maciça de investidores, pessoa física ao fundo. O nome Pão de Açúcar, a estrutura do contrato, toda a lógica, trouxe um atrativo muito grande para o fundo. E aí o fundo começou a ganhar muito investidor. Hoje em dia entra, na média, né, net entre quem entra e quem sai, 120 investidores por dia, todo santo dia no fundo, na média. Tem dia que entra 200, 250. Então, assim, a alavancagem não era para ser desse tamanho, daí a gente falou, bom, agora vamos trabalhar para reduzir. Fizemos uma captação em janeiro, captamos 106 milhões, pré-pagamos um CRI, os outros 56 milhões estão no caixa, a gente está vendo se a gente vai comprar um imóvel ou se a gente vai bancar benfeitorias nas lojas atuais, tendo como contrapartida um incremento de aluguel com o próprio Pão de Açúcar.
Então, a gente está estudando qual que vai ser o desfecho desse dinheiro que está no caixa hoje. Mas o fato é que a gente reduziu a alavancagem para 40%. Qual que é a lógica da alavancagem? A grosso modo, né? Vamos arredondar aqui grandes números. A gente comprou R$ 1 bilhão em imóvel, usando 500 milhões de reais de dinheiro do investidor. Os outros 500 milhões, a gente não pegou dinheiro do investidor. A gente usou o quê? O desconto do recebível, a gente usou uma alavancagem, a gente usou um tipo de uma dívida para comprar os outros 500. Bom, os 500 que eu comprei ali, paguei com o dinheiro do investidor, o cap rate médio era 7,5, pega 7,5, desconta as taxas, é o rendimento do investidor. Os outros 500 é 7,5 também, só que a dívida custa 5,5, 5,25, mas vamos falar 5,5 só para facilitar. Então, eu comprei a 7,5, financiei a 5,5, ganhei 2, só que 2 em cima de um dinheiro que eu não coloquei. Então, eu ganhei 7,5 em cima do dinheiro que eu coloquei e 2 em cima de um dinheiro que eu não coloquei. Então, a soma disso faz com que esse 7,5 vire 8,5, 9, né? Então, é bom você trabalhar com o dinheiro dos outros também, usando com parcimônia. E aí, por que a gente acha que o número ideal é 25%? Porque o investidor do fundo imobiliário, ele conta com a renda, ele conta com o dividendo. A operação tem que ter um colchão para fazer frente a esses dividendos. Porque, às vezes, com a alavancagem, o lucro pode até aparecer, mas, eventualmente, não tem um caixa para pagar aquele lucro. Então, no nosso olhar, a gente falou, não, a gente tem que reduzir isso para diminuir qualquer interrupção do fluxo de dividendos, e hoje isso está muito controlado, muito dosado. A gente tem uma demanda de capital aí na casa de 40 milhões pelos próximos 24 meses para fazer frente às amortizações, o que representa alguma coisa em torno de 6,5%, 7% do patrimônio líquido do fundo, que é pouco, né? Então, não nos preocupa a alavancagem. Então, eu acho que assim, o mercado está aprendendo, está absorvendo, a gente entende que tem que reduzir para o mercado absorver ainda melhor e ir tirando esse prêmiozinho que ele cobra do fundo, porque tem uma alavancagem um pouquinho mais alta, mas é um caminho natural. Era para já ter saído a oferta 400, não saiu. A gente só seguiu com ofertas 476. Já reduziu e o fundo já é altamente pulverizado, 21 mil investidores. Então, a gente vai identificar, a gente vai encontrar um momento oportuno de fazer uma oferta 400 para pulverizar ainda mais. Mas até lá a gente vai avaliando qual é a melhor forma de crescer o fundo e desalavancar ele de uma maneira relativa. Como é que a gente desalavanca ele de uma maneira relativa? Para eu fazer uma desalavancagem direta, eu pego o dinheiro do investidor, vou lá no crisista e pré-pago. Ó, tá aqui, estou pagando a dívida, desalavanquei aquela porção de dívida que eu paguei. Desalavancagem relativa. Eu pego o dinheiro do investidor, compro novos imóveis com 100% de equity, ou seja, sem dívida. Quando eu faço isso, a quantidade de imóveis que eu tenho é maior para aquela quantidade de dívida que continuou igual, ou seja, diminuir a alavancagem também. Hoje o nosso olhar está muito mais direcionado para reduzir essa alavancagem relativa, porque a gente acha que o fundo está bem alavancado. Uma taxa boa, uma taxa média de 5,25, com prazo de 15 anos. Então não é só tomar dinheiro a 5,25, é tomar dinheiro a 5,25 por 15 anos. E aí por que é 5,25, né? O investidor pode perguntar, pô, mas como é que você toma dinheiro a 5,25? O CRI, ele remunera o investidor IPCA mais esse cupom de 5,25. O IPCA reajusta o CRI uma vez por ano. E o IPCA reajusta o aluguel uma vez por ano. Então, o IPCA do reajuste do aluguel anula o IPCA do CRI. Então, fica só o cupom, só o 5,25, contra um cap de 7,5. Então, eu não canso de falar de alavancagem, eu vou responder quantas vezes me perguntarem, quantas lives me falaram, eu vou dar a mesma explicação, porque eu acho que faz parte da minha missão, faz parte da missão da TRX, que é ajudar o investidor brasileiro a viver de renda com fundos imobiliários. Essa é a nossa missão. E trazer educação, trazer aprendizagem, trazer aprendizado, trazer conhecimento sobre o setor é fundamental nesse processo. Então, vou falar quantas vezes for necessário, quantas vezes me perguntarem, para deixar muito claro. Eu espero que eu tenha sido claro na explicação,
Se você tiver alguma dúvida ainda relacionada à alavancagem, pode me perguntar. Às vezes a gente discute e vê discussões muito superficiais de alavancagem, né? A gente não, às vezes a gente assimila a alavancagem com simplesmente o fundo estar endividado, por exemplo. Mas a gente tem que saber o quanto ele tem que pagar com essa alavancagem, o quanto ele projeta receber para a gente saber o quão saudável está essa alavancagem. Então, assim, eu sou cotista do TRXF, sou cotista de alguns fundos que possuem alavancagem de uma maneira saudável, óbvio, mas não vejo isso como uma exclusão, né? E outro ponto que você... Um ponto super importante é o casamento dos fluxos. Então, você tem um fluxo de pagamento do CRI, que é equivalente ao fluxo de recebimento dos aluguéis. Ele é casado. E um fluxo contratado, líquido e certo. Tem fundo que se alavanca para comprar imóveis que vai ter que alugar para gerar renda para pagar aquela dívida. É um problema? Não é um problema. Mas é um risco totalmente diferente. E isso que o investidor, com o tempo, vai aprendendo. É alavancado? Pô, me explica aí a alavancagem. Como é que funciona a alavancagem do teu fundo? Essa alavancagem está casada? Não está casada? Você está contando com eventos futuros? Você acredita que você vai precisar vender o imóvel para pagar a dívida ou não? Coisas que no caso do TXF não, né? No caso do TXF, o fluxo é pago com o fluxo do aluguel. É extremamente previsível e nos deixa extremamente confortável. Então, é muito importante deixar muito claro que o investidor tem que entender qual é a alavancagem, não qual é o percentual de alavancagem. Um fundo com 50% de alavancagem pode ser mais seguro do que um fundo com 10% de alavancagem, mas uma alavancagem mal feita, mal contratada. Então, a pergunta não tem que ser quantos por cento alavancado o fundo está. Tem que ser qual é a estrutura que o fundo lançou mão para se alavancar. Acho que esse que é o ponto fundamental. Perfeito. E é até interessante saber que vocês da gestão analisam com melhores olhos essa desalavancagem relativa, né? Que além de diminuir essa desalavancagem relativa, consegue também uma maior diversificação no portfólio. Isso é bastante interessante. E falando em portfólio, Luiz, dois pontos que eu escuto bastante gente comentando. O primeiro, aí você pode responder na ordem que você preferir. O primeiro, sobre a rescisão da Camil, né, daquele contrato atípico, e teve muita discussão em relação à multa e tudo mais. E também dessa cisão do GTA, Grupo Pão de Açúcar, com a Açaí. Se isso diversifica, se isso acontece algum problema com a garantia cruzada, algo do tipo. Então, relacionar esses dois fatos, né, que aconteceram recentemente. Tá. Deixa eu responder primeiro da Camil. Perfeito. A Camil, a gente... Bom, primeiro é o seguinte, qualquer ativo que a gente compra, a gente tem uma análise fundamentalista muito profunda. Né, tem os analistas fundamentalistas de ações, a gente é analista fundamentalista de imóvel. O que significa análise fundamentalista de imóvel? Quanto custa para comprar um terreno na mesma região? Quanto custa para construir um imóvel equivalente? Quais são as características construtivas daquele imóvel? Você está comprando pelo preço certo ou não está comprando pelo preço certo? O aluguel está adequado ou não está adequado? Ou seja, tem ali uma extensa lista de aspectos que a gente tem que cobrir para tomar uma decisão de comprar um imóvel, independente, que corre em paralelo com a análise da qualidade do contrato de aluguel, que são duas coisas diferentes, né? Bom, quando a gente comprou Camil, a gente comprou o imóvel da família que controla a Camil. A gente não comprou o imóvel da Camil. Não foi um sale-leaseback clássico. A gente comprou um imóvel que era da família e estava alugado para a Camil. Só que estava alugado por, mais ou menos, se eu não me engano, R$ 27,00 o metro quadrado. Aí você aplicava um cap em cima dos R$ 27,00 o metro quadrado, o preço de compra do galpão ia lá para R$ 2.700, R$ 2.800 por metro quadrado. A gente olhou e falou, a gente quer comprar, o cap está adequado, só que a gente tem que puxar esse aluguel lá para baixo. Não pode ser 27. Discutimos, puxamos o aluguel para 14. Em cima do aluguel de 14, a gente aplicou o cap, chegou num preço de compra de R$ 1.850 o metro quadrado do galpão, que na nossa visão é extremamente bem comprado. Eu sei que o mercado do Rio não está um mercado fácil, mas é a segunda maior cidade do Brasil, tem um polo de consumo enorme lá, tem demanda por galpão, invariavelmente, né? Então, assim, primeira lógica nossa, estamos comprando um imóvel, estamos comprando bem. Bom, estamos herdando um contrato de locação.
o que a gente faz para melhorar esse contrato? Primeiro, baixo preço por metro quadrado. Acho que esse era o primeiro ponto. Segundo, vamos fortalecer aviso prévio e multa. A Camil não fez um sale-leaseback, ela não se beneficiou com a venda do imóvel. Ela se beneficiou com a redução do aluguel. E ela assumiu uma multa de 12 meses proporcionais ao saldo remanescente e topou um aviso prévio de 9 meses, porque com essa condição contratual, a gente ia comprar o imóvel e ia baixar o aluguel. Só que ela ia assumir, em contrapartida, uma multa que ela não tinha antes. Antes ela notificava ali 30 dias, saía do imóvel e acabou. Estava previsto no contrato renúncia ao direito de revisional por parte da Camil durante os 10 anos de contrato. A TRX podia pleitear uma revisional depois de 5 anos e só iria ser considerado se o valor subisse. Não poderia ser para baixo. Então, o contrato tinha uma série de características de atipicidade. Outra parte de educação do mercado, né? Eu já fiz mais de 100 operações imobiliárias, boa parte disso, build-to-suit e sale-leaseback. O mercado toma como uma verdade absoluta que a multa do contrato atípico são os aluguéis remanescentes. Isso não é verdade. Isso não é um fato. Isso é, estatisticamente, a maioria, mas não quer dizer que seja regra, não quer dizer que seja 100% dos casos. Depende da circunstância. Imagina a Camil assumir uma multa, que é a aceleração do saldo, sem ser ela que está vendendo o imóvel. Não casa. Essa história não fecha. Mas a gente estava comprando um bom imóvel, um excelente inquilino, na segunda maior cidade do Brasil, numa região que hoje a vacância é muito baixa, né? Embora o mercado do Rio, de uma maneira geral, esteja muito disputado. Então, assim, outro aspecto fundamental, a gente sempre deu total disclosure para o mercado, no nosso relatório de gestão, qual era a penalidade mais aviso prévio de todos os contratos. Não estava escrito ali que era vinculado a Camil, mas tinha um gráfico muito claro falando assim, grandes números, tá? 90% dos contratos, a penalidade é o saldo remanescente. 5,5% dos contratos, a penalidade é tal. 4, qualquer coisa por cento do contrato, a penalidade é 9 meses de aviso prévio, mais 12 meses de multa proporcional. Estava lá, expresso. Então, o contrato era típico, a penalidade não era o saldo, compramos bem o imóvel, e demos total disclosure para o mercado sobre todas as informações. Total, desde o primeiro relatório em janeiro de 2020. Compreensível o desconforto do mercado, acho que cabe a nós vir aqui explicar. A gente se expressou mal no fato relevante, falando que na lei estava previsto que o aviso prévio tinha que ser de 30 dias e a multa 3 aluguéis proporcionais ao saldo. Isso não está previsto na lei do inquilinato, mas isso é a praxe de mercado. A gente tentou simplificar a linguagem e nos comunicamos mal. Essa é a verdade, né? E a gente consertou isso, se alongando mais e entrando em mais detalhes sobre isso no relatório gerencial que foi publicado logo depois. Então, assim, consciência absolutamente tranquila de que a gente fez o trabalho certo com a Camil. Infelizmente, a Camil teve desencontros com o governo estadual do Rio, questões de cunho de incentivos fiscais, e isso inviabilizou a operação da Camil no Rio. E ela simplesmente fechou a operação do Rio, vai passar a operar tudo por São Paulo e vai ter no máximo uma área de 1.500, 2.000 metros quadrados lá no Rio de Janeiro. Então, a operação da Camil, eu acho que a gente tem a tranquilidade de ter comprado um bom imóvel, ele tem uma representatividade não tão grande assim no portfólio, na casa aí de 4,5%. A gente tem os 9 meses de aviso prévio para colocar um outro inquilino no lugar e a multa ser um lucro, ou a gente tem 9 meses mais 10 meses, que dá hoje, de multa, ou seja, quase 20 meses, para identificar um novo inquilino, colocar no lugar sem perder rendimento. Então, temos aí quase 2 anos para trabalhar. A gente fez o fato relevante em 24 horas, a gente comunicou ao mercado, mesmo não sendo uma demanda da CVM, porque representava menos que 5% da receita do fundo. A gente achou que era fundamental dar essa informação para o mercado. A gente fez isso em menos de 24 horas, e em menos de uma semana, uma imobiliária multinacional, CBI Geredes, estava contratada
para trabalhar a locação do imóvel, e é isso que ela está fazendo, está trabalhando, tem um plano em curso, e estamos lá apresentando o imóvel para diversos inquilinos. A região, ela é caracterizada por imóveis monousuários, tem muito imóvel lá monousuário. Então, a gente acredita que vai ter aderência para um inquilino grande que vai lá ocupar os 25 mil metros de galpão, os 28 mil metros de área construída. Então, esse é o ponto da Camil. Espero que tenha ficado claro. Isso só traz mais à tona ainda a importância da comunicação, seja por relatório gerencial, seja por esse canal de comunicação que a gente está tendo aqui, para realmente se expressando mal, estamos aqui conversando, o que aconteceu foi de fato isso. Eu acho que, no final das contas, o que o investidor quer é ter essa conversa realmente, ter esse retorno de vocês. Isso me deixa extremamente tranquilo. Agora, o ponto da cisão entre o GPA e o Assaí. Legal. Essa pergunta é bem interessante, porque quando a gente estava fazendo a transação com o Assaí e com o GPA, com o Grupo Pão de Açúcar na época, né, a gente percebeu claramente que tinha uma divisão muito clara operacional entre o Pão de Açúcar barra Extra e o Assaí. O que quer dizer isso? Tinha diretores financeiros duplicados, tinha diretor operacional, CEO, tinha uma série de funções ali duplicadas, jurídico. E exatamente por ter essa característica tão clara, essa divisão de empresas, a gente vislumbrou essa possibilidade das empresas se dissociarem, se separarem. Exatamente por causa disso, a gente, na negociação com o GPA, a gente colocou isso como um dos pontos que para a gente era importante e eles aceitaram. O Assaí é garantidor dos contratos de aluguel do Pão de Açúcar e do Extra, e o Pão de Açúcar é garantidor dos contratos do Assaí. Então, essa cisão trouxe o melhor dos dois mundos para a gente. Por quê? O fundo era 90% um grupo. Agora ele é 50% GPA, dos quais 35% é Pão de Açúcar, 15% é Extra, 40% Assaí e 10% Camil e Sodimac. Então, a gente acabou desconcentrando o fundo involuntariamente. Não foi um movimento, obviamente, pensado, foi um movimento que não dependeu da gente, mas a gente acabou desconcentrando o fundo. Agora, um dos nossos principais investidores, que é um grande fundo de fundo, ele fala, eu prefiro 1000 vezes estar concentrado num inquilino excepcional do que estar pulverizado em um monte de inquilino, mais ou menos, né? Então, assim, é importante a diversificação? Sem dúvida. Na visão de médio e longo prazo do fundo, quanto maior o fundo e mais diversificado, melhor. Mas, nesse momento, o risco de crédito das duas empresas é muito bom. Assim, a tranquilidade que a gente tem com a capacidade de geração de caixa para fazer frente às obrigações, a gente tem bastante tranquilidade. Então, assim, a gente não veria problema em fazer mais operações com o Pão de Açúcar, fazer mais operações com o Assaí. Pelo contrário, são inquilinos... Quem não quer, né, ser dono de uma loja alugada para Assaí por 15 anos? Quem não quer pegar o carro e ir aqui em Santana do Parnaíba ou ir aqui em alguns bairros de São Paulo, aqui no Panambi, e olhar uma loja que você é sócio, que você é dono, que você também tem um pedacinho daquela loja? É muito fácil explicar isso para o investidor, né? E é muito, muito confortável para a gente, né? Muito positivo para a gente como gestor, a gente tem muita tranquilidade. Então, assim, gosto muito de ter o GPA e o Assaí como inquilinos. A cisão foi uma coisa positiva, não teve diminuição de garantia por causa dessa garantia cruzada, e não se surpreendam se a gente voltar a fazer negócio com eles. A gente acha um grupo extraordinário, adoramos fazer negócio com eles, são muito parceiros. A gente enfrentou uma pandemia juntos e colocou de pé uma transação de 1,250 bilhões de reais, e isso só foi possível graças a uma sintonia muito grande, porque a gente teve que ajustar termos da proposta original, a gente teve que renegociar prazo, a gente teve que fracionar a compra, e tudo isso sempre com muito debate, com muita discussão, mas sempre em altíssimo nível e com muita retidão, assim, de uma maneira muito correta, conduzido pelo Pão de Açúcar. Então, é uma empresa extraordinária que eu só tenho a agradecer e só tenho a elogiar. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer muito mais negócios juntos ainda. Show de bola. Mas não vamos deixar de lado a questão da diversificação. Estamos de olho, sim,
em outros inquilinos, estamos de olho sim em outras redes, tem negócios aí se aproximando, tem negócios que a gente tem imóveis opcionados em diligência, a gente está de olho no mercado, vendo como é que a cota se comporta no mercado secundário, porque em função do mercado secundário, em função de como a cota tiver, pode surgir uma oportunidade, pode surgir uma janela para fazer uma nova captação, comprar outros ativos, diversificar inquilino, diminuir a alavancagem. De olho aberto para todas as oportunidades, né? Não dá para fechar o olho. Agora, antes de encerrar, Luiz, primeiro agradecer aqui o bate-papo, né? Antes que o Instagram derrube também, agradecer realmente a disponibilidade, essa transparência em falar com a gente, mas tocar no último ponto, a gente acabou de ver que, por motivos óbvios, o Copom botou ali 7,75 na Selic, um pouco acima da expectativa, tudo bem, mas é necessário. Então, aí, ó, apitou aqui que tem 2 minutos restantes. Então, qual se você vê algum movimento nos fundos imobiliários em relação a essa Selic em 2,75, sabemos que ainda é bem baixa, e, de novo, agradecer a disponibilidade, a transparência, e só tocar nesse último ponto aí. Eu acho positivo, acho muito positivo. Acho que mostra o compromisso do Banco Central com o controle da inflação. Eu acho isso fundamental. A inflação é terrível para qualquer economia, na nossa visão. A nossa visão não é diferente dessa. Fundo imobiliário é um hedge para a inflação, né? Porque são ativos reais que protegem o investidor no médio e longo prazo da inflação, porque são ativos que tendem a corrigir, mas ainda assim a inflação é muito ruim, né? E atinge as camadas mais pobres, a gente sabe disso. Acho que um movimento tão contundente do Banco Central, subindo em 75 bips e já sinalizando que vai subir em mais 75 na próxima, vai fazer um efeito, na nossa visão, positivo na curva de juros longa. Justamente porque o mercado estava precificando esses juros baixos agora, né? E a desconfiança do controle inflacionário faz com que as curvas longas abrissem. E, na nossa visão, isso vai diminuir a inclinação da curva dos juros longos. Como, na nossa visão, o prêmio do dividendo do fundo, o dividendo do fundo é um prêmio em cima do cupom da NTN, teoricamente, isso deveria ser até positivo para o mercado. Eu acho que o Selic subir para 4,5%, para 5%, isso não tira nada da atratividade da indústria de fundo imobiliário. Pelo contrário, continua sendo uma indústria excelente, com ótimo potencial de médio e longo prazo para os investidores, com ótimo fluxo, benefício da isenção